Amém, igreja, graça e paz. É uma alegria nós estarmos aqui. Toda terceira quarta-feira nós estamos aqui para receber a palavra, desde a abertura até a palavra ministrada, de cura e libertação. O que é cura? Nós estamos aqui para sermos o quê? Curados. Nós estamos aqui para ser tratados. Nós estamos aqui para ser recuperados. Nós estamos aqui para ser sarados. Mas pastor, tá tudo bem. Não, tá tudo bem. Graças a Deus que está tudo bem. Mas às vezes nós temos decepções, angústias, que elas demoram a passar. E elas podem deixar feridas. Elas podem ser curadas, mas podem deixar cicatrizes. Então é por isso que eu louvo a Deus que na terceira quarta-feira de todo mês nós estamos aqui. E nós estamos aqui também para ser libertos. A liberdade é o quê? É sinônimo de quê? De libertação. Muitas vezes nós estamos presos. E nós estamos presos, muitas vezes, em conceitos no mundo que a gente não pratica a palavra. Não é? Tantos conceitos que estão na palavra e que eu e você às vezes não praticamos, não temos o entendimento. A gente sabe, mas não pratica. Então esse é o momento na quinta-feira, na terceira quarta-feira, de nós colocarmos em prática. E esse culto ele é tão importante, porque vamos supor que nós sejamos curados e libertos. Então eu venho no culto, eu sou totalmente curado e liberto. E glória a Deus por isso, né? Só que pode acontecer alguma coisa. Então se eu não me fortalecer na palavra, o que vai acontecer? Eu posso voltar a cair de novo. Eu posso voltar a precisar ter cura, libertação. Então eu sou curado, eu sou liberto, mas acontece alguma coisa nas nossas vidas, porque nós emocionalmente somos frágeis, espiritualmente muito frágeis, mas é muito frágil. Então, se você não precisa de cura e de libertação, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Só que você está aqui hoje para manter o quê? Essa cura e essa libertação. Hoje no final do culto nós vamos fazer um pouco diferente, né? Porque a palavra de Deus diz que a nossa fé cura. A palavra de Deus diz que a oração do presbítero cura. A palavra de Deus diz que a unção do óleo cura. Óleo que é representado pelo Espírito Santo. Então no final do culto, eu vou ungir cada um. E nós vamos orar, e você vai orar. Mas pastor, eu não tenho nada, amém. Nós vamos orar para que você continue sem nada. Mas cada um vai orar, eu vou orar por todos, mas cada um individualmente. Porque você com certeza sabe muito melhor o que você está precisando ser curado e liberto. E a gente vem numa sequência de entendimento. Nós falamos já de Jesus como Senhor e Salvador, nós já falamos que somos filhos de Deus. A semana passada nós começamos a ter um entendimento de quem é o inimigo. Aí eu lembrei, quando eu estava me escrevendo aqui, do presbítero Elias,
que teve uma vez que ele veio aqui e falou: não, todo mundo sabe. Então, o que eu vou falar aqui é que todo mundo sabe. Só que a gente precisa o quê? Deixar que o Espírito Santo faça com que essa palavra seja uma verdade nas nossas vidas. Porque nós estamos numa guerra espiritual. Você já ouviu falar isso desde quando você ia no Ministério Infantil, você falava: menino, nós estamos numa guerra. E nós estamos numa guerra. E o inimigo, ele vem para matar, roubar e destruir. E às vezes ele consegue plantar e implantar certas coisas erradas na nossa mente. Por quê? Porque a gente dá brecha, às vezes a gente é fraco. Então hoje, nós vamos fazer com que o Espírito Santo nos explique um pouquinho da origem do inimigo. Por que ele se torna inimigo? E para que eu preciso aprender por que o inimigo se tornou inimigo? Primeiro, para a gente não cometer o mesmo erro dele. Amém? Primeiro, para a gente não cometer o mesmo erro dele. E segundo, que quanto mais eu conheço o meu inimigo, mais eu fico em vantagem na luta espiritual. Porque existem crentes que não acreditam no demônio. Eles não acreditam no diabo, eles não acreditam em Satanás, que são os mesmos sinônimos. Sinônimos de quê? De inimigo, porque Satanás é o adversário, o diabo é o nosso inimigo, é o acusador. Então, uma das áreas que mais o inimigo atua na minha vida e na sua vida é a acusação. Eu estou te acusando. Então ele levanta pessoas, levanta situações para te acusar. Por quê? Porque ele quer matar, roubar e destruir. Ele quer destruir os seus sonhos, ele quer roubar o seu ministério, ele quer destruir a sua família, ele quer te destruir. E Satanás, o inimigo, ele era o quê? Ele era um anjo. Ele era um ser o quê? Angelical. Deus criou Satanás. Deus criou esse anjo. E aqui já dá para a gente estabelecer uma coisa que muitas vezes a gente esquece. A gente sabe, mas a gente esquece. Se Deus criou os anjos, quem é maior? O Criador ou a criatura? Deus é maior. E quem serve a Deus é maior. E às vezes nós ficamos o quê? Em dúvidas. E perdemos realmente muito espaço para aquele que é menor. Então uma coisa que a gente precisa entender o que é? Que Deus criou os anjos para serem o quê? Mensageiros dele. E ele criou os anjos antes de criar a terra. Agora, Deus, ele já sabia de absolutamente tudo o que ia acontecer, sim ou não? Porque ele sabe de todas as coisas, ele é tudo em todos. Não dá para explicar a Deus a eternidade. Não dá. Porque ele já sabia de absolutamente tudo o que ia acontecer. E todos os anjos que Deus criou, ele criou com um espírito. Por que espírito? O espírito do anjo se comunica com Deus, porque está com Deus. E criou o quê? Alma. Então o anjo, ele tem espírito e alma. Por que alma? Porque ele tem o livre-arbítrio, ele tem a emoção. A gente até discutiu na teologia, né, que 1/3 caiu, mas e agora? Os que ficaram lá, continuam tendo livre-arbítrio? Continua. Só que ele já sabe todo o estrago, né, que ocorreu àqueles que caíram. E nós? Nós, além de espírito e alma, nós temos o corpo. Mas eu sei, sim, a gente sabe. Então é por isso que é importante nós jejuarmos quando estamos aqui. Pelo menos no culto de cura e libertação. Por quê? Porque é um propósito. Você pode falar: não, eu não vou jejuar, não tem problema nenhum, mas tem um propósito de jejum. Porque o jejum não muda Deus, muda nós.
e faz com que o meu corpo e as minhas emoções diminuam e o meu espírito cresce. Então, em nome de Jesus Cristo, nós precisamos entender o quê? Que Jesus criou os anjos para mim servir e para ti servir. E durante toda a história da Bíblia, eles podem assumir o quê? A parte corpórea, eles podem ter corpo, sim ou não? Como os 2 anjos lá em Ló, Sodoma e Gomorra, que foi avisar Ló e a família, falou: ó, vamos embora. O missionário Ripari pregou isso, né? Ele falou que ele deixa uma nota de não sei quanto lá, que ele não quis falar, porque as pessoas que pedem dinheiro para ele, falaram: pô, não sei se é anjo. Porque pode acontecer. Então, quando Deus, Ele cria os anjos, Ele também cria o quê? Uma hierarquia. Qual é a hierarquia? O primeiro anjo, como se fosse o diretor, o anjão, quem é? Miguel. Miguel é o principal anjo, que tem toda a liberdade que Deus o deu. O segundo na categoria, qual é? É o Gabriel. O terceiro é o querubim, que é o mesmo tipo de anjo de Satanás. Então, na escala de hierarquia, o querubim é o terceiro. Então, antes de se transformar no inimigo, o Satanás era um anjo que foi criado por Deus. E ele era o quê? O anjo do louvor, da adoração. Ele era formoso. Só que quando ele, na multidão das iniquidades dele, ele pecava contra Deus, Deus o precipitou e o jogou na terra, junto com 1/3 de todos os anjos. E nesse momento, e depois desse momento, vem sim a criação. Porque Satanás já estava no Éden. É por isso que quando Deus expulsa Adão e Eva do paraíso, Ele coloca o quê para proteger? Querubins. Fala: eu não preciso colocar o Gabriel, não preciso colocar o Miguel. É muita coisa para o diabo. Põe os querubins aqui que está tudo certo, porque vai ser querubim com querubim. Eu estou ilustrando tudo isso, não é? Porque muito provavelmente você sabe, mas para a gente ter a ideia de quem é Satanás, que só age em função do quê? Da vontade de Deus. E mediante o quê? As nossas brechas, as nossas atitudes. E o último na hierarquia aqui são os serafins, que são os anjos de reconciliação. Mas a grande atenção que eu peço a vocês é o quê? E a gente agora vai trabalhar num texto, é qual a origem do inimigo. Por que que ele, de anjo criado por Deus, de anjo amado por Deus, por que que ele se transforma num inimigo? Porque ele é expulso da ordem angelical. Por que que ele é precipitado na terra? E é aqui que eu entro. Se nós formos e tivermos a mesma atitude desse anjo, que é chamado Lúcifer, que é anjo da luz, nós provavelmente teremos o mesmo destino dele. Porque o grande destino de Satanás qual é? Que ele nunca será perdoado. Nunca. Satanás e os demônios, o 1/3 que caiu, eles não têm perdão. Eu tenho perdão? Nós temos perdão? Nós somos perdoados. Nós, quando aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e o sangue do Cordeiro nos cobre, espiritualmente, tudo aquilo que de coração eu me arrependo e peço perdão, Ele automaticamente se alegra e nos perdoa.
Mas existe essa batalha no mundo espiritual, por quê? Porque Satanás ele nunca será perdoado. E eu convido você agora para Ezequiel, no capítulo 28. Ezequiel capítulo 28. Nossa. Profeta Ezequiel. Capítulo 28. Eu estarei lendo a partir do verso 11. Todos acharam? Achou, Rafael? Eu estarei lendo a partir do verso 11 de Ezequiel 28. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, faça uma lamentação sobre o rei do Tiro e diga-lhe: assim diz o Senhor Deus, você era um modelo de perfeição, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, zafira, carbúnculo e esmeralda. Os seus engastes e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Você era um querubim da guarda, você foi ungido, eu o estabeleci. Você permanecia no monte santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito. Você era perfeito nos seus caminhos desde o dia em que foi criado até que se achou iniquidade em você. Na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei e lancei fora do monte de Deus, eu os expulsei do meio das pedras brilhantes. Amém? Aqui, essa palavra está descrevendo o quê? Que um ser angelical se rebelou contra Deus. E aqui Ezequiel traça um paralelo com esse rei de Tiro, que também era um tirano. E aqui ele descreve o quê? Quem era esse anjo? E aqui no capítulo 12 ele fala do quê? Que esse anjo era perfeito, que esse anjo era sábio, que esse anjo era formoso. Em algumas traduções aparece a palavra sinete, que quer dizer exatamente isso. Satanás era o sinete de Deus, era o modelo de Deus, era a perfeição. Assim como eu e você somos para Deus hoje. Amém ou não? Nós somos perfeitos. Por quê? Porque nós somos o quê? Santos, nós somos separados para Ele. O sangue do Cordeiro faz com que eu e você seja enxergado por Deus. Deus nos enxerga como seres formosos. É por isso que quando eu me arrependo, Deus pega tudo e joga no mar do quê? Amém ou não? Então a grande diferença é que nós podemos nos arrepender. E é tão sério isso, que no verso 13, Deus ele ungiu o anjo. Olha o 13. 14. Você era o querubim que foi o quê? Ungido. O que significa unção? Ele deu a esse anjo o poder do Espírito Santo. Ele foi o quê? Consagrado. Ele foi não só santificado, mas ungido.
que é o que Deus faz conosco. Ele nos unge com o Espírito Santo. Nós somos selados com o Espírito Santo, amém ou não? Então tudo que ele foi fazendo para esse anjo, ele faz para nós, através do seu filho. Só que ele foi falando: ó, você é formoso, você é perfeito, você é o cara, viu, Lúcifer? Você é o quê? Você é o cara. Vem comigo. Como Deus sabe de todas as coisas, ele sabia que tudo isso ia fazer com que ele o quê? Caísse e servisse de exemplo para nós. Isso é assim que eu vejo. A palavra não diz isso, mas é exatamente isso que eu vejo. Porque o verso 16 diz que na multiplicação do seu comércio, nas várias e várias e várias vezes que ele pecou contra Deus, nas várias e várias vezes que ele profanou, a palavra de Deus está clara aqui, ó, que te lancei profanado, porque você profanou, porque você falou mal de mim, porque você não foi sábio, porque a sua perfeição era absolutamente só aparente. É por isso que você foi o quê? Precipitado. E quando ele foi precipitado, ele foi aonde? Ele estava no paraíso. Sim ou não? Não está escrito aí? E ele permaneceu no paraíso. Porque Deus aqui assim o quis. Para que ele tentasse quem? A mim e a você. Começa a perceber a sabedoria de Deus, a vontade de Deus. Então ele permitiu que Satanás, que a cobra, que a serpente nos o quê? Nos tentasse. E nós o quê? Através dos nossos pais Adão e Eva, nós o quê? Caímos. Então o Antigo Testamento, Rafael, é a luta de um Deus que quer fazer com que a gente se reconcilie com Ele. Só que nós, por nós mesmos, nós não conseguimos. É por isso que Ele mandou Jesus Cristo. Que eu me reconcilio com Deus através de quem? Eu creio no Senhor. E não haverá condenação para nós. Só que em nome de Jesus, eu e você temos que ter isso no coração. Para que a gente não deixe a influência do inimigo atrapalhar. E muitas vezes essa influência de Satanás atrapalha nas nossas vidas. E a gente acha que não é ele, não é ele, não é ela. Só que nós caímos nisso, porque nós somos o que às vezes frágeis espiritualmente. Então de repente o que a gente precisa, num culto de culto e oração, é que ao invés de ser curado, que a gente peça único e exclusivamente o quê? Não deixa eu ser usado pelo diabo. Senhor, não deixa eu ser usado. Então hoje a minha oração é essa: que nós não sejamos usados pelo diabo. Porque nós temos maturidade, temos conhecimento, e muito conhecimento. Só que muitas vezes nós deixamos o quê? O diabo nos influenciar. E como ele nos influencia? Não vivendo a palavra, tendo dificuldades. Todos nós temos. Só que às vezes o negócio vai exagerando. Então que em nome de Jesus, hoje, a gente ore para que o diabo, ele não seja, as ações satânicas, as ações do inimigo, não seja maior do que nós. E às vezes nós vamos, como disse o Elias, a gente vem na igreja, vai, volta e continua fazendo os mesmos erros, na empresa, em casa, no ministério. E isso, amados, é espiritual. Amém?
Isso é espiritual. Então nós vamos orar para que Deus tire essa possibilidade das nossas vidas. Para que pelo Espírito Santo a gente tenha o quê? O discernimento. Quando nós estamos sendo usados o quê? Pelo inimigo. Porque ele só vem para isso, irmão. Amém ou não? Ele só vem para isso. Para roubar, matar e destruir. Mediante quem? A permissão de Deus. Satanás não faz nada sem a permissão de Deus. Então às vezes, e muitas vezes, eu e você somos tentados, porque Deus permite. E nós já vemos isso, não vemos? Só que invariavelmente, nós caímos. Então hoje, nós estaremos orando por isso. Para que Deus, em sua infinita misericórdia, faça com que o nosso espírito se fortaleça. Para que quando nós enfrentarmos ou estivermos enfrentando uma situação dessa, o Espírito Santo brade no nosso coração e fale: olha, cuidado. Cuidado, isso não é de mim. Isso não é de mim, João. Isso não é de mim. Isso é do inimigo. Então cuidado. Eu estou te dando a oportunidade de você observar e de você crescer. E todos nós precisamos disso. Amém? Então hoje o recado de Deus é esse, né? Quer dizer, a gente deu mais um passo. Sabemos quem é o inimigo, sabemos o objetivo dele e sabemos da nossa fragilidade. E que em nome de Jesus nós vamos orar agora, para que Deus fortaleça o nosso espírito.